Bom dia, meu nome é Juliana, sou professora de língua portuguesa. Bom dia, classe, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo animado? Gente, eu peço desejar que vocês, então, peguem as folhas que foram entregues para vocês na aula de ontem, para nós fazermos, então, a retomada do conteúdo que foi ministrado na aula anterior, tá bom? Todo mundo com o conteúdo em mãos? Já pegaram lápis, caneta para fazer anotações? Gente, então, nós vamos começar relembrando o que estudamos na aula anterior. Alguém sabe, por acaso, contar para mim o que nós estudamos na aula de ontem? Alguém lembra o que nós estudamos? Muito bem, estudamos na aula de ontem o conteúdo conto, né? Que é, então, vamos ver aqui, um texto narrativo. Então, olha só. O conto é um texto que pertence ao gênero narrativo porque narra ao leitor uma história na qual os personagens se movimentam, né? E desenvolvem ações. Então, gente, é muito importante nós lembrarmos que o conto, ele é uma narrativa curta, né? Vocês viram que nós conseguimos fazer a leitura do início ao fim do conto, né? É uma narrativa breve. Então, vocês perceberam que, da mesma forma como nós começamos a leitura, nós pudemos terminar essa leitura, que é uma narrativa. Tranquilo, gente? E hoje, na aula de ontem, né, nós fizemos, então, a leitura do conto Bruxas Não Existem, de Moacir Scliar. É muito importante nós ressaltarmos que esse é um autor bem conhecido e que ele tem vários contos, né, para nós, várias narrativas. Ontem, então, nós fizemos a leitura, fizemos a interpretação em texto, respondemos algumas questões acerca do texto e hoje nós vamos estudar, então, algo muito importante dentro dessa narrativa, que é chamado, então, de elementos da narrativa. Alguém saberia me contar o que é um elemento da narrativa? Ninguém? Ninguém arrisca contar? Falar alguma coisa acerca dos elementos da narrativa? Gente, então, já que ninguém se pronunciou, ninguém se manifestou, eu vou então explicar para vocês a partir de agora o que são os elementos da narrativa dentro dessa estrutura que nós estamos estudando, que é o conto, tá? Vocês devem então estar se perguntando, né, professora, o que são elementos da narrativa? Como eles aparecem, né, dentro dessa história que nós fizemos a leitura ontem? Então, gente, eu vou contar para vocês que os elementos da narrativa, eles aparecem, né, como recursos usados para organizar esse texto narrativo. Tá? Eles aparecem do início ao fim do texto, tá? É bem interessante como eles aparecem, então, nessa construção narrativa. Quais são os elementos da narrativa, professora? Como é que nós vamos conseguir identificar esses elementos dentro do texto? Então, nós temos 5 elementos narrativos da narrativa. São eles: enredo, personagem, espaço, tempo e narrador. Olha só que interessante. Alguém já sabia que os textos narrativos, eles têm esses elementos que organizam o texto? Ninguém sabia? Então, agora, nós vamos descobrir quais são esses elementos. Vamos falar de um a um, tá? Então, por isso, é muito importante vocês não esquecerem de anotar aí no caderninho de vocês todas essas informações que nós vamos ver a partir de agora, certo, gente? Primeiro elemento da narrativa. Você sabe o que é um enredo? Então, eu vou contar para vocês que o enredo é a história em si. É onde todas as ações acontecem. Tranquilo, pessoal? Nós temos também, dentro dessa narrativa, desses elementos da narrativa, aquilo que nós chamamos de personagens, gente. Os personagens, eles pode ser personagem principal e personagem secundário.
O personagem principal é aquele que aparece durante toda a narrativa. Toda a trama da história gira em torno desse personagem. Os personagens secundários são aqueles que vêm, que aparecem dentro dessa narrativa para dar a ação, né? Para que o personagem ele possa desenvolver as ações ali que o autor pensou em fazer, certo, gente? Dentro desse conto e desses elementos da narrativa, nós temos, né, um terceiro elemento que se chama espaço. Então, todo personagem, todo enredo possui personagens e esses personagens estão dentro de um espaço. O que seria o espaço, professora? Seria, gente, o espaço dentro de uma narrativa pode ser qualquer lugar. Pode ser um campo, pode ser a cidade, pode ser uma sala, pode ser um quarto, pode ser a varanda de uma casa, né? Então, um espaço, ele pode ser qualquer lugar, certo, gente? Além disso, nós temos também um quarto elemento, que é o tempo da narrativa, tá? O tempo da narrativa, ele pode ser cronológico, que é aquele em que os fatos acontecem um após outro de forma lógica, seguindo o tempo do relógio, ou ele pode ser o tempo psicológico, que é quando um dos personagens, tá, tem uma lembrança. Então, tempo cronológico acompanha uma lógica, né? A história se desenvolve ali de forma lógica, início, meio e fim, dentro desse tempo. O tempo psicológico é quando o personagem tem uma lembrança de algo que aconteceu. Por exemplo, João, deitado na cama, lembra, e aí começa a narrativa da lembrança, tempo psicológico. Dentro desses elementos da narrativa, nós temos algo muito importante que não podemos deixar de ressaltar, que é o narrador, tá? O narrador é aquele que é responsável por narrar os fatos que estão acontecendo dentro daquela narrativa, tá certo, gente? O narrador pode ser onisciente e onipresente, tranquilo? Onisciente é aquele que sabe tudo dentro da narrativa. Onipresente é aquele personagem, é um narrador que é personagem, porque ele narra os fatos e ele participa das ações também. Tranquilo, pessoal? Gente, a partir de agora, nós vamos entrar, né? Vamos colocar a nossa mão na massa. Eu vou pedir para vocês pegarem o texto que foi entregue para vocês ontem e que vocês, a partir dessa coleta de informações que tiveram, encontrem então para mim os elementos da narrativa dentro do conto que nós fizemos a leitura ontem. Quais são os elementos, professora? Quais são os elementos? Enredo, personagem, tempo, espaço e narrador. Tranquilo? Muito bem, pessoal. Então agora, né, vocês já fizeram aí a nossa atividade. Vamos fazer a partilha. Que bom, então, perceber que vocês conseguiram compreender o que são os elementos da narrativa, como eles acontecem, tá? Dentro dessa narrativa curta que é chamada de conto. Agora que a gente já identificou, né, esses elementos dentro dessa narrativa, eu vou passar para vocês, gente, uma atividade que posteriormente será apresentada em sala. Tranquila? Tranquilo? Eu preciso, gente, eu quero que vocês desenvolvam em casa, como tarefa de casa, um mapa conceitual apresentando para mim, né, os elementos da narrativa. Posteriormente, este mapa conceitual será exposto, então, no mural da escola. Obrigada, gente. Até mais!